que foram cobradas no Enem. Esse tema, ele é o quarto tema mais cobrado em biologia nos últimos 10 anos no Enem, tá bom? Então vamos lá, vamos aqui para a nossa primeira questão. Inclusive, quem deu o tema de fisiologia humana para vocês fui eu, né? Então vamos lá. Primeiro, para preparar uma massa básica de pão, deve-se misturar apenas farinha, água, sal e fermento. Poxa, que fermento é esse? São várias as questões que são cobradas nos vestibulares falando sobre fermento, sobre massa do pão, também sobre bebida alcoólica, o vinho, por exemplo. Então, esse fermento biológico, pessoal, é um fungo, é uma levedura, que é um fungo unicelular anaeróbio facultativo. E esse fungo, a levedura, quando tem oxigênio, ela faz respiração. Quando não tem, faz fermentação. Mas qual tipo de fermentação? A fermentação alcoólica. Aí na fermentação alcoólica, libera álcool e libera gás carbônico. O álcool pode ser usado para produzir combustível, o etanol, ou bebida alcoólica. E esse gás carbônico é que faz a massa do pão aumentar o seu volume. Porém, a levedura só vai fazer a fermentação quando ela estiver no ambiente anaeróbio, ou seja, quando ela estiver no meio da massa, onde não tem oxigênio, tá bom? Então vamos lá. Parte do trabalho deixa-se para o fungo presente no fermento. Ele utiliza amido e açúcares da farinha em reações químicas que resultam na produção de alguns outros compostos importantes no processo de crescimento da massa, que é o gás carbônico. Antes de assar, é importante que a massa seja deixada num recipiente por algumas horas para que o processo de fermentação ocorra. É o chamado descansar da massa. Então vamos lá. Esse período de espera é importante para a massa, para que a massa cresça, pois é quando ocorre o quê? Então esse período em que a massa fica de repouso é onde vai ocorrer a fermentação alcoólica, pessoal. E essa fermentação alcoólica vai liberar o gás carbônico que faz com que a massa aumente. Vai liberar álcool? Vai. Porém, esse álcool, quando você coloca a massa ao forno, esse álcool é volátil e evapora. Você não vai comer pão, não vai comer pão contendo álcool, tá bem? Então, para que serve esse período que a massa fica em repouso? Para a reprodução do fungo na massa? Não. Para a formação de dióxido de carbono, a letra B, para poder esse dióxido de carbono furar a massa, fazendo com que ela fique com a redução da sua densidade, o aumento do seu volume. Foram várias as questões que foram cobradas no Enem falando sobre fermentação, e fermentação geralmente alcoólica, feita pela levedura. Só lembrando para você do CPC, existe o fermento químico, que é aquele que você coloca uma substância química, por exemplo, o bicarbonato de sódio, que vai fazer a liberação de gás carbônico, né, sem ser com a participação de enzimas, sem ser com a participação de um ser vivo. Então, quando se coloca o fermento químico, não é necessário deixar a massa em repouso. Por que deixa a massa em repouso ali fora? Porque se eu levar o bolo, a massa do pão ou do bolo ao forno contendo o fermento biológico, contendo a levedura, vocês sabem que quando a temperatura aumenta, as enzimas desnaturam. Então elas vão parar essa reação química, né? Essa reação enzimática, perdão. Agora, com o produto químico, não precisa, ele vai aumentar à medida que ele está sendo aquecido, é que ele vai aumentar o seu volume. Ok? Então a resposta correta, a letra B. Letra B de bom CPC. Segunda, em uma atividade prática, um professor, vão se ligando, são as questões que foram cobradas sobre fisiologia nos últimos Enems. Estão também presentes questões sobre esse tema, também do Enem, lá no teu material de apoio e também no mini simulado, tá bom? Em uma atividade prática, um professor propôs o seguinte experimento. Materiais, copo plástico pequeno, leite e suco de limão. Lembre-se que o leite é básico e que o suco de limão, ele é ácido. Vamos lá.
Procedimento: coloque leite até a metade do copo plástico e em seguida adicione lentamente 20 gotas de limão. Boa! Então vamos lá. Levando em consideração a faixa de pH do suco de limão, que é ácido, né? A composição biomolecular do leite. Qual é a composição biomolecular do leite? Nós temos proteínas e também carboidratos, né? O açúcar lá, a lactose, mas principalmente proteínas. A faixa de pH do suco de limão, a composição do leite e os resultados que os alunos observariam, né, na realização do experimento. Qual o processo digestório estaria sendo simulado? Ah, pessoal, esse é o tema de fisiologia mais cobrado no Enem, que é digestão. Nós temos sistema respiratório, circulatório, endócrino, nervoso, urinário, sensorial, mas o tema mais cobrado é, sem via de dúvidas, o sistema digestório, tá bem? Aí lembra, na boca, nós vamos fazer várias questões sobre isso aqui, ó. Na boca, o pH, ele é básico, ácido ou neutro? É neutro, próximo a 7. E na boca tem digestão de amido, pela amilase salivar. No estômago, o pH, ele é o quê? Ácido. É um pH ácido, lá é liberado lá o ácido clorídrico no suco gástrico. E no estômago tem digestão de proteína. Aí vai para o intestino. O pH do intestino é alcalino, ali em volta de 8 a 9, ou seja, um pH básico. E tem a digestão de todos os componentes, de lipídios, de carboidratos e de proteínas, tá bem? Então vamos lá. Então esses experimentos, como é o limão, pessoal, e o estômago é ácido, então ele simula a digestão no estômago. Então a ação da bile não, porque a bile liberada pelo fígado é lá no intestino é básico. A ação do suco pancreático também é no intestino é básico. A ação da saliva é na boca, e na boca ele é o que? Ele é neutro. A ação do suco entérico. Professor, o que é suco entérico? Suco entérico, pessoal, é o suco liberado pelo intestino. Porque lá no intestino você tem a ação da bile, do fígado, a ação do suco pancreático do pâncreas e a ação do suco entérico, que é aquele suco enzimático liberado pelo próprio intestino delgado, tá bem? Então resta-nos a letra E, ação do suco gástrico sobre as proteínas no estômago, já que o limão é ácido. Então letra E de CPC, pessoal. Vamos lá. Terceira questão muito legal, envolve gráfico. Diz o seguinte, ó, se liga aí. A figura mostra a curva de saturação da hemoglobina. Professor, o que é saturação? Porque lembre-se que a hemoglobina ela vai transportar o oxigênio. Então, quando a hemoglobina se liga ao oxigênio, ela vai se saturando. Quando toda a hemoglobina está ligada ao oxigênio, ela não consegue mais se ligar ao oxigênio, a gente fala que ela se encontra saturada. É quando ela já está preenchida 100% pelo oxigênio. Então vamos lá. E da mioglobina. Qual é a diferença entre hemoglobina e mioglobina? É o seguinte, a hemoglobina é uma proteína que tem ferro em sua composição e que ela se encontra dentro das hemácias no sangue. Ela tem como função transportar o oxigênio através das hemácias pelo corpo, lá no sangue. Já essa mioglobina, toda vez que tiver o prefixo, galerinha, mio significa músculo. Já essa mioglobina, ela tem a função, pessoal, de reter o oxigênio nos músculos, fazer com que os músculos tenham um reservatório de oxigênio. Então ela sequestra, ela rouba o oxigênio do sangue para os músculos. Essa é a mioglobina. Então vamos lá. Percebam pelo gráfico aqui, pessoal, o seguinte, ó. Aqui você tem a quantidade de oxigênio e a saturação. Vejam que numa quantidade menor de oxigênio, aqui ó, 10, 20, 30, aqui a mioglobina ela já se satura totalmente, ela já fica totalmente preenchida pelo oxigênio. Já a hemoglobina, ela precisa de uma saturação, ou seja, de uma quantidade maior, de uma pressão parcial, como tem lá embaixo, ó.
uma pressão parcial maior de oxigênio para que ela venha a se saturar. Então, qual é a conclusão que você deve chegar? É que a mioglobina lá dos músculos, ela possui uma afinidade maior pelo oxigênio do que a hemoglobina. Entendeu? É por isso que ela se satura mais rápido. E isso é justificável, porque ela tem que ter uma afinidade maior pelo oxigênio para poder roubar o oxigênio da hemoglobina que está no sangue para os músculos. Ok? Beleza, pessoal? Então vamos lá. A questão diz o seguinte: de que forma a oxigenação dos tecidos será afetada em indivíduos sem o gene da mioglobina? Então, se o indivíduo não tiver o gene para produzir a proteína mioglobina, ele não vai conseguir roubar o oxigênio do sangue, da hemoglobina, para os músculos. Então, os músculos, os tecidos ficarão sem um bom suprimento de oxigênio. Vamos lá. A concentração de oxigênio no sangue diminuirá? Não. Porque quem rouba oxigênio do sangue para os tecidos é a mioglobina. E o indivíduo está com problema no gene e não está produzindo mioglobina. A capacidade de produção de hemoglobina diminuirá? Também não. A distribuição de oxigênio por todo o corpo será homogênea? Eu não estou falando, pessoal, eu não estou falando de distribuição de oxigênio. Distribuição de oxigênio é a hemoglobina. A transferência de oxigênio do sangue para o tecido muscular será prejudicada, porque a mioglobina, ela sequestra oxigênio do sangue para os músculos. Então a resposta correta é a letra D de danadinhos do CPC. Show! Vamos lá, vamos agora para a nossa quarta questão de fisiologia. É bom, pessoal, essa aula, porque você vê o que de fato é cobrado em fisiologia. E se realmente as questões do Enem estão bem distantes do que você sabe, aí precisa estudar mais, ou estão próximas, ou você está achando-as fáceis. Eu preciso que vocês façam o nosso mini simulado e a nossa lista de aprofundamento, tá bom? Para vocês terem esse parâmetro, precisa estudar mais fisiologia para o Enem ou não, ou estudar menos, está bom? Então esse parâmetro você vai ter com essa aula de hoje, com a lista de aprofundamento, né, de apoio e também com o mini simulado. Então, quarta questão. De acordo com o Ministério da Saúde, a cegueira noturna ou nictalopia é uma doença caracterizada pela dificuldade de se enxergar em ambientes com baixa luminosidade, ou seja, ambiente com penumbra, quando está escurecendo, né, com pouca luz. Sua ocorrência pode estar relacionada a uma alteração ocular congênita, né, o que é a doença congênita? É aquela que você desenvolve durante a gestação, ou então com problemas nutricionais. Problemas nutricionais. Eu pergunto para vocês, qual é o composto que em sua carência gera no indivíduo a xeroftalmia, gera no indivíduo a cegueira noturna, né? Qual é o problema? A xeroftalmia tem a diferença. Xeroftalmia é o ressecamento da conjuntiva ocular. Isso é perigoso, pode levar até a cegueira definitiva. E cegueira noturna é a dificuldade de enxergar com pouca luz, na penumbra, ao anoitecer, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Qual é o composto que em sua carência gera a cegueira noturna? É uma vitamina. Qual é o nome dessa vitamina? Tu lembra? É a vitamina A. Vitamina A é o retinol. Retinol é um lipídio, deriva ali dos carotenos, do beta-caroteno. Continua lendo comigo. Sua ocorrência, com esses sintomas, uma senhora dirigiu-se ao serviço de saúde. Seu médico sugeriu a ingestão de vegetais ricos em carotenos, como a cenoura. Cenoura, pessoal, rica em caroteno, que é um lipídio. Esse caroteno, esse beta-caroteno, ele vai ajudar na produção aí, ele vai se converter em vitamina A. O retinol, que ajuda na formação de pigmentos na nossa retina, que é onde se forma a imagem. Então vamos lá.
Essa indicação médica deve-se ao fato de que os carotenoides são os precursores. O que é precursor? É a matéria-prima. Eles são usados para produzir, vamos lá, letra A, hormônios, não. Letra B, enzimas, não. Letra C, vitamina A, necessária para a formação de estruturas fotorreceptoras lá na conjuntiva ocular. Muito bom. Então, na conjuntiva ocular, na retina, perdão. Então, a resposta correta é a letra C. C de CPC, pessoal. Por que que não é a letra D? Letra D é o tocoferol, pessoal. Tocoferol é a vitamina E, que está presente em óleos, em castanhas, em nozes. Então, tocoferol é a vitamina E. E a letra C, a letra E, vitamina C, pessoal. Vitamina C, que é o ácido ascórbico, né? Ele não é responsável pela formação de cones e bastonetes. O que são esses cones e bastonetes? São pigmentos que estão na nossa retina e que são responsáveis pela captação da luz para a formação da imagem. E quem contribui para a formação de cones e bastonetes é a vitamina A, o retinol. Vitamina C tem a ver a sua carência com esterilidade, o escorbuto, que é aquele sangramento no indivíduo, a queda de dentes, né? A doença das grandes navegações. Vitamina C também tem a ver com a queda da imunidade, porque essa vitamina C é necessária para a produção de anticorpos e também com processos inflamatórios, inchaços pelo corpo, já que a vitamina C é necessária para a formação do colágeno. Já o tocoferol aqui, pessoal, que é a vitamina E, ela em carência leva à esterilidade no homem. E também ela em carência pode promover o rompimento das hemácias, tá bem? A hemólise das hemácias. Agora, olha, eu te falei que sistema digestório cai bastante no Enem. Olha essa quinta questão, pessoal. Vejam que as questões do Enem, todas elas têm 3 componentes. O primeiro componente aqui é um texto base, que cada vez está menor esse texto base, tá bom? Poderia ser uma imagem. O segundo componente é essa aqui, que é o enunciado, ou seja, é a pergunta. E o outro aqui são as alternativas com seus distratores. Vejam que essas alternativas, elas têm geralmente relação com o texto base. Mas tu não vai se basear pelo texto base, você vai se basear primeiro pela pergunta, aqui, ó, pelo enunciado. Então eu posso ter alternativas corretas aqui no texto base, aliás, nas alternativas corretas, mas que estejam de acordo com o texto base, mas não de acordo com a pergunta, com o enunciado. Então o segredo para você fazer uma boa prova do Enem é você se ligar nas perguntas, ou seja, no enunciado. Olha só, de novo, a quinta questão, que aborda digestão. Você tem aqui o texto base, que envolve uma figura também, tem o enunciado, que é a pergunta, e tem as alternativas aqui, tá bem? Agora, presta atenção que essas alternativas, elas têm a ver com a figura, mas você está de acordo com a alternativa aqui que tem a ver com o enunciado, com a pergunta aqui, ó, e não com o texto base, tá bem? Então vamos lá. Vamos aqui, pessoal, para a nossa questão. O suco de repolho pode ser utilizado como indicador ácido-base em diferentes soluções. Para isso, basta misturar um pouco desse suco à solução desejada e comparar a coloração final com a escala indicada de pH, com valores de 1 a 14, mostrado na figura a seguir. Aqui, geralmente, de 1 até abaixo de 7 é ácido, no 7 é neutro e acima de 7 seria básico, né, alcalino. Então, vamos lá. Utilizando-se o indicador ácido-básico, que tu já sabe responder, vai lá, ó, na boca é neutro, próximo a 7. No estômago, o pH é 1,5, 2, 2,5, então é um pH ácido.
E lá no intestino, o pH ele é alcalino, ele é básico, em torno de 8 a 9. Então, e a escala para determinar o pH da saliva? Ah, é saliva humana. Opa, saliva humana, ela é básica. Aliás, perdão, ela é neutra, então aqui é roxo, né? Ela é roxo. E suco gástrico é aquele liberado no estômago, é ácido, então ele vai ser vermelho. Então deveria ser roxa e vermelha. Então a resposta correta é a letra E. Vejam, pessoal, que digestão é um tema bem complexo, é difícil de gestão. Porém, as questões que são cobradas no Enem geralmente abordam as enzimas digestivas e os sucos que são liberados em relação ao pH na boca, no estômago e no intestino. É a segunda questão que nós fazemos abordando a questão do pH na boca, no estômago e no intestino. Então a resposta correta é a letra E, porque a saliva é próximo a 7, então é roxo, e o estômago ele é lá embaixo, ó. Ele é ácido, pH 1 a 1,5 a 2, então é vermelho aqui, ok, pessoal? Beleza? Sexta questão CPC, lá do Enem, vamos lá. Os distúrbios de deficiência de iodo, DDI, aí você lembra, puxa, falou de iodo, eu só tenho uma coisa para lembrar, uma glândula. Fala aí comigo, qual é o nome da glândula que precisa de iodo para produzir parte dos seus hormônios? Ela fica aqui no pescoço. Como é o nome dela? A tireoide. Então essa tireoide precisa de iodo para produzir o hormônio T3 e o hormônio T4, as tiroxinas, ok? E a carência desse iodo faz com que a tireoide aumente o seu volume. É o chamado bócio endêmico ou bócio carencial, típico de regiões em que o indivíduo não tem acesso ao iodo. Então vamos lá. Os distúrbios por deficiência do iodo são fenômenos naturais e permanentes, amplamente distribuídos em várias regiões do mundo. Populações que vivem em áreas deficientes em iodo têm o risco de apresentar os distúrbios causados por essa deficiência, cujos impactos sobre os níveis de desenvolvimento humano, social e econômico são muito graves. No Brasil, vigora uma lei que obriga os produtores de sal de cozinha a incluírem em seu produto certa quantidade de iodeto de potássio. Opa, legal, hein? Essa inclusão visa prevenir problemas em qual glândula humana? É na hipófise? Não, é na tireoide. Então a resposta correta, a letra B, tá bom? Não é no pâncreas, não é na suprarrenal e nem nas paratireoides. Vamos falar aqui, pessoal, para a gente revisar rapidinho, 2 hormônios produzidos em cada glândula. Por exemplo, a hipófise, ela produz vários hormônios, é a glândula mestra, né? Também chamada de pituitária. Então essa hipófise que está na cabeça, ela produz, por exemplo, o FSH, o LH, o GH, que é o hormônio do crescimento, a ocitocina. Tudo é produzido pela hipófise. A tireoide produz a tiroxina, o T3 e o T4, e também a calcitonina, que vai calcificar os ossos. O pâncreas produz a insulina e também o glucagon. Insulina diminui a taxa de glicose no sangue e o glucagon aumenta a taxa de glicose no sangue. As suprarrenais vão produzir os corticoides, a adrenalina, a noradrenalina, são produzidos pelas suprarrenais. E a letra E, a paratireoide, né? A paratireoide, ela produz o paratormônio, que tem ação contrária à calcitonina. A calcitonina da tireoide tira cálcio do sangue para os ossos, vai calcificar os ossos. O paratormônio, produzido pela paratireoide, faz o contrário, tira cálcio dos ossos para o sangue, vai descalcificar os ossos, tudo bem? Sétima questão, vamos lá, não relaxe não, preste atenção. Durante a aula, o professor apresentou uma pesquisa nacional que mostrava que o consumo de sódio pelos adolescentes brasileiros é superior ao determinado pela Organização Mundial de Saúde. O professor, então, destacou que esse ato deve ser evitado. Pessoal, sódio, lembre sempre,
O sódio é o sal puxa água. Então, se uma pessoa ingere muito sódio, esse sódio vai para o plasma sanguíneo e lá ele puxa água para o plasma, aumentando o volume do sangue. Se aumenta o volume do sangue nas veias das artérias, isso aumenta a pressão. Aumenta a pressão arterial, porque aumenta o volume de sangue nas artérias. Isso é um risco, porque essa hipertensão, essa pressão arterial elevada, pode promover o rompimento de artérias. E isso pode levar à morte. Por exemplo, se romper uma artéria que irriga o coração, as chamadas coronárias. Isso pode fazer com que uma parte do coração não receba oxigênio e acabe morrendo. Você tem ali um infarto no miocárdio, um infarto cardíaco, ok? Beleza? Então associe sódio com puxar água, aumentar o volume, aumentar a pressão e hipertensão, tá bem? E lembre-se, o sódio, ele é o principal conservante utilizado nas indústrias, porque o sódio ele deixa o meio concentrado e faz com que fungos e bactérias não se multipliquem naquele ambiente, conservando os alimentos, inclusive os alimentos doces, refrigerantes, sucos, biscoitos, eles têm também muito sódio para poder conservar esses alimentos. Por isso que a gente deve ter uma restrição, não uma restrição, mas um cuidado na ingestão de alimentos industrializados, porque eles possuem sódio, tá bom? Eles possuem sódio, que é o conservante. Então a doença associada a esse hábito de ingerir mais sódio do que o normal. Então seria o quê? Na verdade, pessoal, sódio, não precisa nem tu botar sódio em nada. Todos os alimentos que tu ingerir já tem sódio suficiente para você. Mas por que a gente coloca sódio? Ah, cara, por exemplo, comer uma picanha sem sal não tem graça, pessoal. Perdeu o sentido da vida, não é verdade? Então o sal, ele revela o sabor dos alimentos. Lá um arrozinho com um pouquinho de sal, feijão um pouquinho de sal. Lógico que se ele tiver em excesso, aí ele já compromete 100% o teu paladar. Então o sódio, ele deixa os alimentos mais gostosos. Mas tem regiões em que as pessoas ingerem cada vez menos sódio. Por exemplo, na Argentina não tem nem saleira, nem bota sal na carne. Né? Se bota é muito pouco, justamente preocupado com a questão da saúde, da hipertensão, que é uma das principais causas de infarto no miocárdio, pessoal, que é o músculo do coração. Então, cuidado. Então, vamos lá. A doença associada a esse hábito é a obesidade? Não. Osteoporose? Também não. Diabetes tipo 2? Tem nada a ver. Diabetes tipo 2 tem a ver lá com a insulina, fator genético. Hipertensão arterial, a letra D. Só lembrando que a redução da pressão arterial é chamada de hipotensão. O aumento, hipertensão. Então a resposta correta, a letra D. A letra E, hipercolesterolemia, que é o aumento do colesterol no sangue, também não é. Então a letra D. Mais uma questão, pessoal, não estou brincando não. Mais uma questão sobre o sistema digestório em fisiologia. Então veja que é o sistema preferido pelos elaboradores de itens do Enem. Então vamos lá. E sempre as questões são muito simples. Uma enzima, ele não fala qual é a enzima, foi retirada de um dos órgãos do sistema digestório de um cachorro. E após ser purificada, foi diluída em solução fisiológica e distribuída em 3 tubos de ensaio com os seguintes conteúdos. O primeiro tubo tinha carne, aí se tem carne, é rico em proteína. O segundo tinha macarrão, se tem macarrão, é rico em carboidrato, é rico em amido. O terceiro tinha banha de porco. Então esse terceiro aqui, ele é rico em lipídio. Então o primeiro proteína, o segundo amido e o terceiro é proteína. Em todos os tubos foi adicionado ácido clorídrico. Se foi adicionado ácido clorídrico, pessoal, ele quer qual região do tubo digestório? Boca, estômago ou intestino? O estômago. Estômago. Então, se ele quer estômago, o que é digerido do estômago? No estômago é digerido carne. Então, ele tem relação com o tubo 1. Então, vamos lá. Da solução, baixou para o valor de o pH 2, ficou ácido. Além disso, os tubos foram mantidos
por 2 horas a uma temperatura de 37 graus, né? Que é temperatura próxima ao nosso corpo aqui. Aí a digestão do alimento ocorreu somente no tubo 1. Olha, por que só no tubo 1? Por que só no tubo 1? Porque essa enzima, com certeza, é a... Qual é o nome da enzima do estômago? Pepsina, que digere proteínas. E se foi no tubo 1, é porque o pH estava também ácido. Então não é fígado, não é pâncreas, é no estômago. Letra C, pessoal. Letra C. Estão vendo? Tá se sentindo preparado? Tá se sentindo preparada? Se você tá com dificuldade nessas questões, precisa estudar mais fisiologia humana. Então vamos para a 9ª questão, ó. De novo envolvendo fermentação, fabricação de pães, fabricação de bolos, fabricação de bebida alcoólica como a cerveja. De novo, quem vai fazer a fermentação aqui biológica é o fungo, a levedura. Então vamos lá. A fabricação de cerveja envolve a atuação de enzimas amilases, que são enzimas que digerem o amido, ok? No nosso corpo tem a amilase salivar na boca e a amilase pancreática, que é liberada no intestino delgado. Sobre essas moléculas de amido de cevada, ok. Sobre temperatura de cerca de 65 graus, ocorre a conversão do amido em maltose e em glicose, que são açúcares menores. O caldo obtido mosto é fervido para a inativação das enzimas. Após o resfriamento e a filtração, são adicionados o lúpulo e a levedura para que ocorra a fermentação. Ó, o lúpulo é uma plantinha, uma flor de uma plantazinha para dar aquele gosto meio amargo, e essa levedura é o fungo. Então essa levedura aqui, ó, o fungo vai fazer a fermentação. O lúpulo não, o lúpulo só vai alterar o sabor da cerveja. A cerveja sofre maturação de 4 a 40 dias para ser engarrafada e pasteurizada. Essa maturação é deixar lá para que ocorra a fermentação. Então vamos lá. Dentre as etapas descritas, a atividade biológica do processo ocorre. Aí você lembra, é a levedura. A levedura ela tem que digerir algo, né? Ela tem que fermentar algo. O que ela vai fermentar? O açúcar, a maltose, a glicose. Então lá, filtração. Dentre as etapas descritas, a atividade biológica do processo ocorre durante. É durante a filtração? É durante o resfriamento do mosto? É a pasteurização? Não, é durante, letra D, a fermentação da maltose e da glicose. Não é verdade? E aí tem a atividade biológica que vai fazer essa fermentação. Quem é essa atividade biológica? Atividade da levedura, ok? Pessoal, espero que vocês estejam gostando da nossa aula. Agora, não deixem de fazer, por favor, as questões da nossa lista de apoio e também do mini simulado. Assim vocês terão uma noção do que de fato é cobrado em fisiologia no Enem, fisiologia humana, e saber se você precisa estudar bem mais ou precisa ficar só revisando com o seu professor de biologia, tá bem? Então, para dar esse parâmetro para você. Então, a vesícula biliar. Essa vesícula biliar, ela armazena a bile que é produzida pelo fígado. Lembre-se que a bile, para ser produzida, ela precisa de colesterol. Então, a produção de bile consome colesterol do corpo. Sendo que quanto mais bile você produzir, menos colesterol vai ter do corpo. Então, a produção de bile ajuda na redução do colesterol circulante pelo nosso corpo, tá bem? E qual é a função dessa bile? Pessoal, a bile ela não tem enzimas. A bile ela tem ação detergente, ação emulsificante. Ela vai emulsificar as gotas de gordura. Ela é liberada lá no intestino delgado e ela, lá no duodeno do intestino delgado, e ela vai quebrar aquela gota de gordura em gotículas para facilitar a ação de uma enzima que é liberada pelo pâncreas, que é a lipase, que vai quebrar o lipídio em ácido graxo e álcool. Então, lembre-se disso. Bile é produzida do fígado, armazenada na vesícula biliar, liberada no intestino delgado, e a bile não contém enzima. Ela contém os ácidos, os sais biliares, tá bem? Então a vesícula biliar é um órgão muscular onde a bile é armazenada. Os cálculos biliares, que algumas vezes se formam neste órgão, devem ser removidos cirurgicamente,
dependendo da avaliação da gravidade das complicações decorrentes da presença desses cálculos no indivíduo. Entretanto, apesar de algum prejuízo causado pela remoção da vesícula biliar, o indivíduo pode ter uma vida relativamente normal. Ou seja, se eu tirar a vesícula biliar, eu deixo de produzir a bile? Não. Já foi também uma questão do Enem. Eu não deixo de produzir a bile, eu continuo produzindo, porque quem produz a bile não é a vesícula biliar. Quem produz a bile é o fígado. A vesícula armazena e secreta. Então, se uma pessoa remover a vesícula biliar, ele não vai armazenar muita bile. Então, quando ele comer gordura, ele vai liberar bile em pequena quantidade. Então, a digestão da gordura vai ser mais lenta. Qual é a solução para essa pessoa? É evitar comer grandes quantidades de gordura. Porque se comer muita gordura, vai ter diarreia, cólicas abdominais. Porque a digestão da gordura vai ser mais lenta. Mas se não comer muita gordura, tem a vida normal, tá bom? Então, a remoção cirúrgica desse órgão retardará o que, professor? A síntese do glicogênio tem nada a ver, a produção da bile, a remoção cirúrgica, a produção de bile. Galera, ó, a secreção do suco gástrico é no intestino. Produção de enzima digestiva, tem nada a ver, digestão de gordura. Então, por que não é a letra B? Muitos alunos marcariam e marcaram nesse Enem aqui a letra B, produção de bile. Não pode ser, pessoal do CPC. Por que não? Porque não é a vesícula biliar que produz bile, galera. Não é a vesícula biliar que produz a bile, tá bem? Então não é a letra B. A resposta correta é quem? É a letra E. Vai reduzir, retardar a digestão das gorduras, que esse é o papel da bile. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Desejar a todos